Timóteo 3, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Eu comecei a pensar nesse versículo e meditar e procurar uma mensagem que eu poderia trazer para os irmãos hoje à noite, de encorajá-los. Eu não sei o que foi pregado, me perguntei para o pastor e ele falou que foi tudo dentro desse tema, de encorajá-los no meio da confusão que a gente está vivendo, nesse mundo de caos. Como que a gente permanece? Salmo 116, versículo 12. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar em pé, só ler esse versículo apenas. Salmo 116, versículo 12, o Senhor diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que privilégio nós temos de estar na Tua casa. Privilégio que nós temos de Te louvar com as nossas vozes, como nós fizemos até agora. Privilégio que nós temos de ter a Tua palavra nas nossas mãos e poder abri-la e estudá-la. E pedimos agora que o Senhor esteja sondando os nossos corações, que possamos e permitamos que os nossos corações estejam abertos e sensíveis ao Teu falar, que saiamos daqui diferentemente do que nós chegamos. É que pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Os chulinhos eram seres pequenos feitos de madeira. E eles viviam numa aldeia pequena, na encosta de um morro. Em cima desse morro vivia um senhor chamado Eli. Ele era um carpinteiro. E todos os chulinhos que viviam naquela aldeia, Eli tinha feito. Cada chulinho era diferente do outro. Uns eram altos, outros baixinhos, alguns gordos, alguns magrinhos. Alguns usavam chapéus, outros casacos. Mas todos tinham sido feitos pelo carpinteiro. O dia inteiro os chulincos andavam pelo vilarejo fazendo suas coisas. E uma coisa que eles gostavam de fazer é que cada chulinco tinha uma caixinha que eles carregavam. E dentro dessa caixinha tinha uns adesivos estrelados de ouro e os adesivos de bolinhas cinzentas. E os chulinhos passavam o dia andando pela aldeia, olhando um para o outro. E se eles gostavam do chulinho que eles cruzavam, eles colocavam uma estrelinha. Se eles viam um chulinho fazendo algo diferente, algo surpreendente, colocavam uma estrelinha. Mas se eles topavam com o chulinho e viam que a tinta dele estava descascada, ou que na hora que eles estavam cruzando, aquele chulinho tropeçou e caiu, e um adesivo cinzento de bolinha. E eles passavam o dia fazendo isso, colocando adesivos uns nos outros. Tinha um certo chulinho, o nome dele era Marcinelo.
Marcinelo era um chulingo, a gente falaria desastroso. Tudo que ele tentava fazer, ele não conseguia fazer. Se ele tentava pular alto, a hora que ele pulava, ele caía para o chão. Se ele tentava pegar uma coisa pesada, ele não conseguia carregar aquilo lá e derrubava tudo. Por causa disso, todos que viam ele, iam lá e colocavam adesivos cinzentos. Chegou um tempo que ele tinha tantas bolinhas cinzentas, que as pessoas passando por ele, porque ele tinha bolinha cinzenta, colocavam mais uma bolinha cinzenta. Ele chegou no ponto que ele nem queria sair de casa, de tanta vergonha que ele passava. Mas um dia ele, andando, preocupado, pensando, puxa, eu não sou um chulingo bom. Eu sou muito ruim, eu sou muito desastroso, eu não consigo fazer nada direito, eu não sou um bom chulinho. Naquele dia, ele andando pela rua da aldeia, ele cruzou com uma chulinga. O nome dela era Lúcia. E ela era diferente de todos os outros chulingos do vilarejo, porque ela não tinha adesivo. Ela não tinha nem bolinha cinzenta e nem estrelinha. Ela não tinha nenhuma. E porque ela não tinha estrelinhas e nem bolinhas, os outros chulinhos achavam isso maravilhoso, corriam lá para colocar uma estrelinha. Mas a estrelinha não colava. E porque não colava, outros vinham e colocavam a bolinha nela e também não colava. E o Marcinelo ficou olhando, tentando entender. E ele chegou para ela e pensou: eu quero ser assim. Eu não quero ficar com essas marcas das outras pessoas. Então ele foi para ela e perguntou: como que é que isso acontece? Ela falou: é fácil. É muito fácil. Todo dia eu vou visitar o Eli. Ele virou e falou: Eli? Ela: sim, o Eli é um carpinteiro. Ele fica lá na oficina, lá no morro. Marcinelo perguntou: por que você vai lá? E a Lúcia respondeu: por que você não vai lá descobrir por você mesmo? Sobe o morro. Ele está lá em cima. E nisso ela terminou de falar isso e saiu saltitando pelo vilarejo. Marcinelo gritou e falou: será que ele quer me ver? Mas ela não escutou. Marcinelo foi para casa aquela noite, ficou pensando. No dia seguinte ele falou: sabe de uma coisa, eu vou subir lá, vou ver ele. Não custa nada. A hora que ele chegou lá, ele entrou na oficina, seus olhos de madeira se arregalaram com o tamanho das coisas, a bancada, o banco, o carpinteiro e a altura dele. Marcinelo tinha que ficar na ponta dos pés para ver a bancada. O martelo era tão grande quanto o braço dele. Ele deu uma engolida e falou: eu não vou ficar aqui não. Vou sair de fininho. O carpinteiro não me viu, não está vendo nada, eu vou sair para lá. Na hora que ele virou para começar a sair, ele ouviu o nome dele: Marcinelo? Marcinelo parou. Marcinelo, que alegria te ver. Tanto tempo que eu quero te ver. Vem cá. O carpinteiro pegou ele, pôs ele na bancada. Marcinelo falou: mas como que você sabe o meu nome? O carpinteiro respondeu: claro que eu sei. Foi eu que te fiz. Enquanto isso, o carpinteiro foi olhando,
olhou o Marcinelo e falou: nossa, Marcinelo, você está com os adesivos ruins aqui, né? Você tem sofrido um pouco. E o Marcinelo falou: eu não queria que isso acontecesse. Eu me esforcei para ganhar as estrelinhas, mas eu não consigo. O carpinteiro falou: você não precisa se defender comigo. Eu não me importo com o que os outros pensam de você, Júlio. Não, não. E você também não precisa se importar disso, carpinteiro. Quem são eles para te dar estrelinhas ou bolinhas? São apenas chulinhos como você. O que eles pensam não importa, Marcinelo. A única coisa que importa é o que eu penso. E eu penso que você é muito especial. Marcinelo deu uma risada. Eu especial por quê? Não sei correr, não sei pular, minha tinta está descascando. Por que eu seria importante? Ele olhou para o Marcinelo, colocou as mãos nele e disse: porque você é meu. Por isso que você é importante para mim. Ninguém havia falado isso para Marcinelo. Ele não sabia o que dizer. Ele disse então: todo dia eu tenho esperado pela sua visita. Aí Marcinelo falou: eu vim porque eu conheci outra chulinga e ela me falou. O carpinteiro então disse o seguinte: eu sei, ela me falou de você. Por que os adesivos não colam nela? Disse Marcinelo. O carpinteiro respondeu: porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que eles pensam. Os adesivos só colam em você se você deixar que colem. O quê? Disse Marcinelo. Os adesivos só colam se eles forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos vai se importar com os adesivos dos chulinhos. Marcinelo falou: eu não entendo. Ele sorriu e disse: você vai entender, mas vai levar um tempinho. Você tem muitos adesivos. Por enquanto basta você vir me visitar todos os dias. Eu lhe direi como você é importante para mim. Ele ergueu o Marcinelo, colocou ele no chão. Enquanto ele ia saindo pela porta, ele falou: lembre-se, você é especial porque eu te fiz. E eu não cometo erros. Marcinelo não parou, mas lá no fundo do seu coração ele pensou: eu acho que ele realmente se importa comigo. E quando ele pensou assim, uma bolinha cinzenta caiu no chão. Nós vivemos num mundo que diz que você é especial se você for inteligente, se você for bonito ou bonita, se você for talentoso, se você... E a lista vai. Mas Deus diz: você é especial. Bom, você é especial porque eu te fiz. Nenhuma qualificação é necessária. João 3,16, versículos 16 a 18 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A triste realidade é que hoje há muitos crentes que realmente não entendem o que eles são e o que eles têm em Jesus Cristo. O texto base
do acampamento de vocês, Paulo está escrevendo para Timóteo da prisão, num tempo em que a igreja primitiva estava tendo perseguição do Império Romano. Quem gosta de história, basta lembrar do nome, o imperador Nero, e o que ele fez com os crentes da época. Esse era quem governava no período que Paulo está escrevendo segundo Timóteo. Ele fala: permaneça no que você aprendeu. Amém. Irmãos, tem muitos crentes que não sabem o que eles têm em Cristo. Salmo 116, o versículo que nós lemos, pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado, que Ele tem feito? Então, quais são os benefícios que nós temos em Cristo? Rapidamente, eu vou falar para os irmãos alguns. O benefício do amor. Nós já lemos: Deus amou o mundo. Amém. João 15:13 nos declara: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por causa do amor de Deus demonstrado para conosco, nós podemos amar uns aos outros. Amém. Nós podemos experimentar o que é amor, porque Ele nos amou. Amém. Segundo, o benefício da graça. Graça é receber o que nós não merecemos. Tito 2:11 fala: porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação para todos os homens. A graça é o que nos traz a salvação. Há pessoas que acham que eles podem ter a vida eterna em Cristo por serem membros de igreja, por frequentar uma igreja. Muitas pessoas, você vai conversar com a pessoa fala: eu fui batizado. Mas você se arrependeu do seu pecado? Você confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu fui batizado. Batismo não salva. Tem que reconhecer que você é pecador, que por causa do seu pecado você está condenado à morte eterna sem Deus, e por causa do seu pecado você foi destituído, separado de Deus. Mas que Cristo veio e morreu numa cruz, derramou seu sangue, pagou o preço do seu pecado no seu lugar. E se você colocar a sua fé nele, você é salvo. Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Efésios 2:8 declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é a graça de Deus, é o presente de Deus que Ele nos dá. Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Salvador. Amém. Não há nenhum lugar que a graça de Deus não possa ser o suficiente. Amém. Nós temos o amor de Deus. Amém. Nós temos a graça de Deus. Amém. Nós temos a misericórdia de Deus. Amém. Misericórdia é não receber o que nós merecemos. Graça é receber o que nós não merecemos. Misericórdia é não receber o que nós merecemos. Nós merecemos o inferno. Sim. Nós merecemos uma eternidade sem Deus, uma separação eterna de Deus. Mas Romanos declara que fomos destituídos da glória, perdemos o direito de ter a glória, a presença de Deus nas nossas vidas. A palavra ali destituído tem a ideia de que, exemplo, você trabalha numa empresa, amanhã você chega na empresa e o seu patrão fala: passe no RH. Você não trabalha mais aqui. Você perdeu o direito de estar naquele lugar trabalhando.
você foi destituído. Nós fomos destituídos, perdemos o direito de ter a glória de Deus na nossa vida. Mas, por causa do amor de Deus e da graça de Deus, nós podemos ser reconciliados. Amém. Graças a Deus. Mas a misericórdia de Deus é o que nos permite sermos salvos e reconciliados. Título 3:5 fala: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é pelo que nós temos feito que temos a salvação e a reconciliação com Deus, mas a misericórdia dele. Ainda que falharmos, ele é misericordioso em nos perdoar. Não há nada que nós possamos fazer que Deus não possa perdoar. Não há nada. Nós temos o benefício do Espírito. Aquela pessoa que aceitou Cristo como o único meio de ser reconciliado com Deus, no momento que você aceita Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Amém. E depois disso, João 14:3 fala: nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. É o Espírito de Deus que nos conforta, que nos capacita a viver para Deus. É Ele que nos guia e nos dirige os nossos passos. É o Espírito Santo que nos dá segurança e nos ensina e nos ilumina. É através do Espírito Santo que somos unidos uns aos outros. E o mais importante, para com Deus. Amém. Nós também temos o benefício do perdão. Já parou e pensou nisso? Nós que somos filhos de Deus, podemos perdoar as pessoas, porque Ele nos perdoou. Amém. João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Há muitas pessoas que pedem para que Deus os perdoe, aceitam a Deus e acreditam que Deus perdoa. A Bíblia diz que sendo que Deus perdoa, nós também precisamos perdoar. O escritor descreveu o perdão da seguinte maneira: perdão é uma decisão de não manter este pecado contra a pessoa, o que a pessoa fez contra você. Perdão é não manter aquilo contra a pessoa. A palavra perdão significa soltar, largar, desistir do direito de ferir alguém que está ferindo você. Entendeu? É você não ferir a pessoa que te feriu. Indo além, perdão é, na verdade, retornar o bem pelo mal. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Se esperarmos por um sentimento grande de compaixão passar por sobre nós, antes de perdoarmos alguém, vamos ficar escravos da amargura por muito tempo. Ele continua dizendo: não posso enfatizar o suficiente. Perdão não é sinônimo de negar ou racionalizar a ferida que alguém causou a você. Perdão começa com o reconhecimento da ofensa que alguém cometeu contra você. É você reconheceu: alguém me ofendeu, me machucou. Perdão inclui o reconhecimento da dívida que alguém lhe deve por alguma ofensa. Apenas depois desse reconhecimento, você pode escolher soltar a pessoa que te ofendeu da dívida que ele tem com você. Não é porque necessariamente você tem vontade de soltar a pessoa, mas porque você calcula que o custo de segurar aquela dívida é muito maior do que você está disposto a pagar.
É isso que Deus fez para conosco. Deus nos perdoou. Ele decidiu não carregar a nossa ofensa. Amém. E Ele nos perdoou. Amém. Amém. Nós podemos e devemos perdoar, pois Deus nos perdoou. Amém. Nós temos o benefício das riquezas. Amém. No mundo que preza tanto riquezas e bens, como é importante compreendermos as riquezas que temos em Jesus Cristo. Amém. Sim. Amém. As riquezas que nós temos em Jesus Cristo não são as riquezas que o mundo dá. Sim. Paulo escreve em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. As riquezas dele, não nossas. Os nossos desejos nunca serão maiores do que as de Deus. As nossas necessidades nunca serão maiores do que as que Deus pode providenciar e suprir. Eu tenho aprendido muito isso. Deus cuida. Às vezes o que nós achamos que nós precisamos, Deus está dizendo, você não precisa. Mas quando nós realmente precisamos de alguma coisa para servir a Ele, Deus é dono de tudo. Ele vai suprir o que nós precisamos para viver para Ele. Amém. Nós temos o benefício da vida eterna. Romanos 6, 23, nós já lemos, segunda parte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor. João 14, versículo 1 a 3, fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveres, eu estiver, estejais vós também. Amém. Esse mundo é passageiro. Sim. Nós enfrentamos dias que podem chegar a ser turbulentos. Mas a promessa de Deus, a promessa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que Ele está preparando um lugar melhor para nós. Amém. Por isso que nós precisamos e podemos e devemos viver vidas diferentes. Aqui eu só citei alguns dos benefícios que nós temos por sermos filhos de Deus. Paulo lá em Timóteo está escrevendo para Timóteo: lembra de tudo que eu te ensinei. Ele está escrevendo ali na prisão, esperando o decreto final da morte dele. Mesmo na morte, ele estava encorajando. Mesmo sabendo que iriam morrer, ele estava vivendo para Cristo. Amém. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, se Deus não retornar. Podemos enfrentar mais problemas dentro das nossas igrejas, perseguição. Nós falamos de perseguição religiosa, mas volta a lembrar de quando Paulo está escrevendo isso. Você ser crente naquela época, você era preso e jogado no Coliseu para ser devorado por leão. Nero pegava o crente e colocava uma estaca e acendia a pessoa para iluminar os seus jardins à noite. Irmãos, nós não experimentamos isso ainda. E a pergunta é: se chegar a isso, como que nós vamos agir? Nós vamos ser como Paulo?
como tantos outros salvos em Cristo da época, que sabiam que eles iam morrer, estavam dispostos ainda a servir a Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei: não importa se você jogar gente na fornalha, não importa se a gente morrer ali dentro, nós não adoraremos a sua imagem. Precisamos saber quem que é o nosso Deus. Como a historinha que eu contei no começo. Parar de pensar e nos preocuparmos com o que o mundo pensa da gente. O que o mundo está fazendo. E começarmos a olhar para Deus. E procurar saber o que Deus quer de nós. Entender que o mundo nos critica, o mundo nos despreza, mas Deus olha para mim, miserável pecador, olha para você e Ele te ama. Amém. Porque, como a historinha, porque eu sou especial para Deus, você é especial para Deus. Amém. Não importa o que o mundo pensa, o que importa é o que Deus pensa de nós. Sim. Amém. Há muitos outros benefícios na palavra de Deus para nós. Nós estamos buscando saber quais são. Como crentes, como filhos de Deus, como estamos vivendo? Estamos como o Marcelinho, preocupado com os adesivos, a bolinha, a estrela. Reconhecemos os benefícios de sermos filhos de Deus? Estamos colocando esses benefícios em prática? Porque não adianta eu saber tudo que Deus tem para mim se eu não aplico na minha vida. Se eu não amo as pessoas, se eu não pratico graça, se eu não pratico misericórdia, se eu não pratico perdão, o que vale? Talvez você esteja aqui hoje à noite e você fala: sabe de uma coisa, eu sou que nem o Marcelo. Primeiro, estou preocupado mais com o que o mundo fala, que o mundo pensa de mim. Eu estou buscando as estrelinhas que o mundo está me oferecendo. E em muitas situações eu estou levando bolinha. Para de olhar para fora e olha para cima. Talvez você nem sabe quem que é Deus. Você nunca entendeu o que Ele fez por você. Como nós falamos, Deus te amou. Entendendo que você era pecador, Ele mandou seu filho para morrer numa cruz por você. Se eu fosse a única pessoa na face da terra, por causa do meu pecado, Jesus ainda teria vindo e morrido numa cruz por mim. E por você também. Ele derramou o seu sangue, Ele foi rejeitado pelo seu próprio Pai na cruz. Por você. Então, se você nunca chegou até Ele, não saia daqui hoje à noite. Procure o pastor, me procure alguém que você conhece na igreja. Fala: vem cá, me explique isso melhor, eu quero entender isso melhor. Eu preciso conhecer a Deus. Amém.
Tome essa decisão hoje à noite. Amém. Amém. Sua vida vai ser totalmente mudada. Para nós que somos filhos, que possamos começar a olhar os benefícios que Deus tem nos dado, que já estão postos para a gente aproveitar. As irmãs ali estão preparando a janta. Daqui a pouco, ficar aqui, senão vai ficar com fome. Daqui a pouco vai ser colocado uma mesa farta para a gente jantar. Já pensou que Deus tem feito a mesma coisa para você? Ele nos convida a participar daquele banquete. Novamente, Salmos 116. Versículo 2. Salmista escrevendo: que darei eu ao Senhor? Pergunta fica para nós: o que nós daremos para o Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito. O que nós vamos fazer? Vamos sair pela porta do mesmo jeito que nós chegamos? Eu oro que não. Amém. Cabeças curvadas, olhos fechados, o pastor pode chegar.